Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quinta-feira, dia 16 de fevereiro. O evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Marcos, capítulo 8, versículos 27 ao 33, que diz assim: Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o evangelho que nós acabamos de ouvir fala sobre a profissão de fé de Pedro. Mas aqui tem um detalhe muito interessante, porque, vamos lá, procurar entender, vamos aprofundar aqui no evangelho. Jesus, primeiramente, ele pergunta: Quem dizem os homens que eu sou? Então, os discípulos vão responder: Olha, alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros que ainda é um dos profetas. Agora, Jesus dirige a pergunta para os seus seguidores, para os seus discípulos, aqueles que caminhavam com ele. E vós, quem dizeis que eu sou? E aí Pedro responde. Mas veja, a resposta de Pedro é mais do que uma resposta. Se trata de uma profissão de fé. Uma profissão de fé. Tu és o Messias. Tu és o Messias, tu és o Cristo, tu és o ungido de Deus. Veja, o povo de Israel vivia na esperança da vinda, da chegada do Messias. E Pedro, ele vê em Jesus a figura do Messias, a pessoa do Messias. Por isso, ele professa a fé. Tu és o Messias. Que coisa boa, que maravilha essa fé de Pedro, né? Você pode estar dizendo. Porém, Jesus, ele vai falar depois que tipo de Messias ele é. Jesus vai dizer que ele, o Messias, o Filho de Deus, deve sofrer muito, ser rejeitado, ser entregue à morte, morrer, mas que ao terceiro dia vai ressuscitar. Veja, isso que Jesus acabara de falar não entrou na cabeça e no coração de Pedro. E acredito que muito menos nos outros discípulos. Por quê? Pela imagem de Messias que eles tinham. Qual era a imagem de Messias que eles tinham? O Messias que seria um grande rei, um rei poderoso, assim como foi o rei Davi, poderoso nas batalhas, vencedor. Então chega Jesus, que é o Messias, e Pedro acabara de professar sua fé dizendo isso: Tu és o Messias, e ele vem dizer agora que vai sofrer e vai morrer. Que história é essa? Como é que nós vamos colocar nossa fé, nossa esperança em alguém que já está dizendo que vai morrer? Então Pedro, ele toma Jesus à parte e começa a repreender Jesus. E o que que Jesus diz para Pedro? Afasta-te de mim, Satanás.
porque tu não pensas como Deus, mas como homens. Vocês lembram do evangelho de ontem? O evangelho de ontem falava sobre a cura de um cego. Jesus toca nele e depois pergunta: Você está vendo alguma coisa? E ele responde: Eu vejo homens que parecem árvores que andam. Então Jesus toca nele mais uma vez, toca nele novamente. E aí sim, ele começa a enxergar claramente. Veja, um exemplo concreto também dessa cura, e essa cura agora espiritual, acontece agora em Pedro. Pedro professou a sua fé em Jesus, tu és o Messias, mas Pedro ainda não tinha a clareza de quem era Jesus. Olha que interessante. Seria necessário Pedro ser curado da sua cegueira espiritual, para que ele visse e compreendesse, conhecesse verdadeiramente quem é Jesus. É isso, meu povo. Quantas vezes isso também acontece conosco? Quantas vezes nós pensamos como homens, simplesmente, e não como Deus? E é muito interessante o que Jesus fala para Simão Pedro. Tu não pensas como Deus, mas como os homens. Nós precisamos ser formados. Nós precisamos chegar ao verdadeiro conhecimento de Deus, o verdadeiro conhecimento de Jesus, o verdadeiro conhecimento da sua palavra, do seu evangelho. Por isso que aquela cura de ontem se aplica a nós de uma forma espiritual. Porque nós vamos crescendo na nossa visão de Deus, no nosso conhecimento de Deus. Às vezes a nossa fé não está tão esclarecida ainda. A gente crê em Deus, sim, mas que Deus é esse? O que eu penso sobre Deus? É aquilo que eu recebo por revelação divina? É aquilo que está de acordo com a doutrina da igreja? A doutrina cristã? Ou o que eu acho ou penso de Deus, ou eu creio de Deus, é fruto da minha mente, da minha imaginação, o que eu acho que Deus é, o que eu penso que Jesus é, porque hoje em dia está assim. Hoje em dia, se você for fazer uma pesquisa com as pessoas na rua, quem é Jesus para você, as pessoas vão dizer: olha, para mim, Jesus foi um cara legal, gente boa, fez o bem a todo mundo, né? E foi muito bonzinho. E só. Quem é Jesus? Nós temos uma fé esclarecida? Nós temos uma fé madura? Ou nós ainda precisamos crescer muito mais na graça de Deus, no conhecimento de Jesus? Por isso que nós temos que ser formados na nossa mente, no nosso coração. Formados. Formados pela palavra de Deus. Formados pelo Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus, o Espírito Santo, é aquele que nos dá o verdadeiro conhecimento de Jesus. É aquele que nos leva a responder verdadeiramente quem é Jesus. Porque ninguém diz Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Ninguém vive o senhorio de Cristo a não ser pelo Espírito Santo. Ninguém chega ao verdadeiro conhecimento de Deus se não for pela ação do Espírito Santo. Então, eu queria chamar a atenção para isso. Talvez você já seja um homem de fé, já seja uma mulher de fé, mas talvez você não tenha percebido ainda que você precisa crescer nessa visão, nesse conhecimento, na compreensão de quem é verdadeiramente Jesus. Que o Senhor nos ajude a crescermos sempre mais, termos uma fé madura e chegarmos a um conhecimento profundo de nosso Senhor. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.